Imagine tentar fugir do próprio Deus, como se isso fosse possível. Você já sentiu que Deus te chamou para algo, mas o medo ou a teimosia te fez ir na direção oposta? Foi exatamente isso que Jonas fez. Deus deu uma missão clara para ele, mas em vez de obedecer, ele decidiu correr para bem longe. E sabe o que aconteceu depois? A vida de Jonas virou de cabeça para baixo. Se liga, porque essa história tem muito a nos ensinar sobre obediência, propósito e o preço de fugir do chamado de Deus. Venha comigo e descubra por que fugir de Deus nunca é uma boa ideia. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, Jonas 1:3. Em vez de ir para Nínive pregar a palavra como Deus havia ordenado, Jonas não gostou do trabalho e desceu para Jope a fim de fugir dele. Há ocasiões em que os servos de Deus se esquivam do dever. Mas qual é a consequência? O que Jonas perdeu com sua conduta? Ele perdeu a presença e a alegria reconfortante do amor de Deus. Quando servimos ao nosso Senhor Jesus como cristãos devem fazer, nosso Deus está conosco. E embora tenhamos o mundo todo contra nós, se Deus está ao nosso lado, o que importa? Mas no momento em que recusamos e buscamos nossas próprias invenções, passamos a estar no mar sem capitão. Então podemos lamentar e chorar amargamente. Ah, meu Deus, para onde foste? Como eu pude ser tão tolo a ponto de evitar o teu trabalho e neste caminho perder todo o brilho da tua face? Este é um preço alto demais. Faze-me retornar a minha fidelidade a ti, para que possa me alegrar em tua presença. No momento seguinte, Jonas perdeu toda a paz de espírito. O pecado logo destrói todo o consolo do cristão. É a árvore venenosa cujas filhas destilam gotas mortais que destroem a vida de alegria e paz. Jonas perdeu tudo o que poderia ter para confortá-lo em qualquer outra situação. Ele não podia reivindicar a promessa da divina proteção, pois não estava nos caminhos de Deus. Ele não podia dizer: Senhor, me deparei com essas dificuldades no exercício de meu dever, então ajuda-me a superá-las. Ele estava colhendo seus próprios frutos, estava repleto de seus próprios caminhos. Cristão, não imite Jonas, a menos que queira ter todas as ondas arrebentando sobre sua cabeça. Você descobrirá na longa jornada que é muito mais difícil de fugir do trabalho e da vontade de Deus do que se dispor logo a fazê-la. Jonas perdeu seu tempo, porque finalmente teve que ir para Nínive. É difícil contender com Deus, entreguemo-nos de uma vez. Este devocional nos leva a refletir sobre a postura de Jonas ao fugir do chamado divino e as graves consequências que tal atitude acarreta. A narrativa, que se concentra no versículo, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope. A Jonas 1:3 mostra que mesmo diante de uma missão clara e de um chamado explícito de Deus, há momentos em que o ser humano se vê tentado buscar seus próprios caminhos, longe da proteção e da graça que somente a presença de Deus pode oferecer. A decisão de Jonas e a fuga da presença de Deus. Jonas, inicialmente chamado para ir a Nínive e proclamar uma mensagem de arrependimento, decide seguir outra rota. Ao aceitar o desafio e a vitória de servir a Deus, ele optou por fugir, literalmente, embarcando rumo a Tarsis, um destino oposto ao que Deus tinha ordenado. Este ato de desobediência não é simplesmente uma escolha por um caminho mais fácil, mas representa um excluído consciente do plano divino e a oportunidade de experimentar a intimidade e o conforto que somente o Senhor pode proporcionar. A perda da presença e da alegria do amor divino. Ao fugir, Jonas abre mão de algo muito mais precioso do que uma simples tarefa missionária. Ele abdica da presença reconfortante de Deus. A mensagem central do devocional é que, quando nos alinhamos com a vontade de Deus, mesmo que o mundo inteiro se oponha a nós, temos a garantia de sua companhia e proteção. A presença de Deus traz consigo a alegria, a paz e a segurança que transcendem as situações adversárias. Quando Jonas decidiu evitar a missão, ele também se afastou dessa fonte vital de consolo e força espiritual. Essa perda não era apenas uma questão prática,
mas profundamente espiritual, pois ele deixou de experimentar o amor e a direção divina. As consequências de evitar o chamado de Deus. O devocional destaca que, ao recusar o chamado e tentar seguir seus próprios caminhos, Jonas acabou se colocando numa situação de vulnerabilidade. Imagine-se em alto mar sem um capitão. A sensação de desamparo e desorientação é imensa. Da mesma forma, ao abandonar os caminhos de Deus, Jonas perdeu a capacidade de reivindicar a promessa da proteção divina. Ele não poderia mais clamar por ajuda ou confiar que, mesmo nas dificuldades, Deus estaria presente para oferecer suporte e orientação. Assim, quando as dificuldades surgiram, a ausência da presença divina se fez dolorosamente evidente. O preço da desobediência. Outro ponto central é o preço que Jonas teve que pagar por sua desobediência. Ao escolher seus próprios caminhos, ele acabou perdendo não só a proteção divina, mas também a paz de espírito e a alegria que advém de viver conforme os propósitos de Deus. A metáfora da árvore venenosa é muito poderosa aqui. O pecado, comparado a essa árvore, produz frutos que destilam gotas mortais, gotas que corroem e destroem a vida interior, impedindo o florescimento de uma existência plena e feliz. Jonas, ao se afastar do chamado, colheu os frutos amargos da desobediência, sentindo a ausência do brilho do rosto de Deus em sua vida. A importância de se entregar à vontade divina. Este devocional nos chama a uma reflexão profunda sobre a importância de nos rendermos à vontade de Deus, mesmo quando ela nos conduz por caminhos mais difíceis ou solicitados. O exemplo de Jonas serve como um alerta. Fugir do chamado divino não nos livra das responsabilidades, mas apenas adiar a solução e nos colocar em situação de maior vulnerabilidade. Ao contrário, quando abraçamos a missão que Deus nos confia, mesmo que o caminho seja árduo, temos a certeza de que não somos sós. O próprio Deus caminha conosco, nos sustentando e enchendo nossos corações de paz e alegria. A realidade do serviço cristão. O serviço ao Senhor, como cristãos, vai muito além de uma mera tarefa ou obrigação. Ele é um privilégio e uma oportunidade de experimentar a presença viva de Deus em nossas vidas. Mesmo quando enfrentamos oposição ou desafios, o fato de Deus estar conosco transforma qualquer adversidade em uma oportunidade para testemunhar sua graça e poder. Jonas, ao fugir do seu dever, não apenas se avançou do plano divino, mas também se avançou de uma experiência transformadora que poderia ter moldado sua vida de maneira profunda e significativa. Reflexão pessoal e o convite à retidão. O devocional nos convida a uma introspecção sincera. Quantas vezes, como servos de Deus, nos esquivamos de nossas responsabilidades? Em que momentos tentamos buscar atalhos ou alternativas que nos afastem da verdadeira presença do Senhor? Mensagem é clara. Os atalhos e as invenções humanas, por mais sedutores que possam parecer, nunca substituirão a plenitude e a segurança que encontramos quando estamos em sintonia com os caminhos de Deus. A lição que Jonas nos ensina é que a fidelidade e a entrega ao chamado divino não só nos garantem proteção, mas também a alegria de viver na presença de um Deus que nos ama incondicionalmente. Conclusão: um chamado à fidelidade. Em resumo, o devocional sobre Jonas 1:3 é um poderoso lembrete de que, quando escolhemos fugir do chamado divino, estamos, na verdade, optando por uma existência marcada pela ausência do amor e da paz que somente Deus pode oferecer. Jonas, ao buscar seus próprios caminhos, perdeu a oportunidade de viver sob a proteção divina e de experimentar a alegria que vem de estar na presença do Senhor. Assim, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas e a nos perguntar: estamos dispostos a enfrentar as dificuldades e desafios que podem surgir ao seguir o chamado de Deus? Ou preferimos trilhar caminhos que, embora pareçam mais simples, nos deixem desamparados e sem a verdadeira paz? Esta mensagem ressoa profundamente para cada cristão que, em algum momento,
Já sentiu o desejo de evitar o trabalho que Deus nos confiou? Que possamos aprender com o exemplo de Jonas e compreender que a verdadeira liberdade e alegria se encontram quando nos rendemos completamente à vontade divina, confiando que mesmo diante das adversidades, a presença de Deus é o nosso maior refúgio e a fonte inesgotável de nossa força e contentamento. Amém. Se esse vídeo tocou no seu coração, curta e comenta abaixo. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essas duras verdades, compartilhe. É muito importante. Que Deus os abençoe.